Oi, hoje a gente vai aprender como se fala ao telefone. Na verdade, a gente vai aprender tanto como eu faço uma ligação telefônica, como receber uma ligação telefônica. O que eu faço em cada situação. Então, eu dividi a aula em situações. Vocês vão aprender a como fazer uma ligação, a como atender uma ligação, a falar para a pessoa falar mais alto ou a falar que a pessoa não está, pedir para deixar recado, todas as situações que a gente pode ter quando a gente fala ao telefone, a gente vai aprender aqui. Então, para você parar de travar, não sabe o que falar, ou não entende o que as pessoas estão falando do outro lado, presta atenção nessa aula que vai ajudar bastante, tá? Então, a situação que eu comecei hoje é atender o telefone, tá? Então, quando você atende o telefone numa empresa, como que você pode falar? Eu vou ensinar para vocês várias formas de dizer a mesma coisa. E aí você escolhe a que você se sente mais confortável ou a que combina mais com você. Você pode escolher como você quer falar, tá? Foca primeiro em uma frase para falar aquilo. Não tenta aprender todas de uma vez. Depois você vai aprender as outras, claro. Mas foca em tentar falar uma, porque é melhor você aprender uma do que depois você não saber falar nada, certo? Então vamos lá. Primeira frase é: Good morning. How may I help you? Aqui, algumas empresas, as pessoas atendem o telefone falando o nome da empresa. Então, imagina que a sua empresa chama APP Solution. Então, Good morning, APP Solution. How may I help you? Good morning, APP Solution. How may I help you? Aqui, você pode falar o nome da empresa ou também não pode falar. E o que quer dizer? Como eu posso te ajudar? Bom dia, APP Solution, como eu posso te ajudar? Certo? A segunda forma é Hello, I would like to speak to Mr. White, please. Hello, I would like to speak to Mr. White, please. Nessa frase, eu quero falar algumas coisas sobre isso aqui. O que ela quer dizer? Oi, alô, eu gostaria de falar com o Sr. White, por favor. Então, vamos lá. Aqui, eu gostaria de falar do would. O would, o que ele é, tá? Ele é colocado na frente de um verbo, ele deixa o verbo em uma condicional. Então, sabe as terminações em português que a gente fala? Eu gostaria, eu comeria, eu faria? Eu uso o verbo would na frente para fazer isso. Então, I like. Eu gosto. I would like. Eu gostaria. I would do. Eu faria. I would work. Eu trabalharia, certo? Agora, o would, ele também deixa as frases mais formais, as perguntas mais formais, mais educadas, mais polite. Educada, essa é a palavra, certo? Então, aqui, I would like to speak to Mr. White. Aqui existe uma diferença cultural, tá? Nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, eu não acho que todos, tá? Porque eu já trabalhei com americanos, trabalhei com franceses e italianos, e eles não se chamavam pelo sobrenome. Mas alguns países é normal as pessoas se chamarem pelo sobrenome. Por quê? Você está num ambiente de trabalho, você não chama as pessoas pelo nome, vocês chamam as pessoas pelo sobrenome, certo? E também eu não posso falar simplesmente seu sobrenome é Silva ou Silva. Não, primeiro nome, a não ser, claro, que a pessoa falou para você, não pode me chamar pelo meu primeiro nome, você chama a pessoa pelo primeiro nome. Mas se ela não falar que você pode, é melhor você chamar ela pelo sobrenome, porque dependendo da pessoa, ela pode achar desrespeitoso você chamar, tá? Principalmente num ambiente de trabalho, num ambiente corporativo, certo? Por exemplo, eu tive um chefe que eu chamava ele de Mr. e o sobrenome dele o tempo inteiro.
Também tem a questão de autoridade, né? Ele já não me chamava de Miss, ele já me chamava pelo primeiro nome, mas ele não gostava que eu não chamasse ele de Mr. e o sobrenome. Eu tinha que chamar ele pelo Mr. e o sobrenome. Então, assim, como ele era o chefe, então eu obedecia. Obedecia não, eu já pegava, né, a deixa que ele não queria que chamasse ele simplesmente pelo primeiro nome. Então, vai de quem você está lidando, mas toma cuidado para você não ofender ninguém, certo? Aqui tem outra coisa também, tá? Como que eu uso o Mr? O Mr, ele é usado para homens, tá? Então, e outra coisa, você também não usa com o primeiro nome, Mr. João. Não, é comum você usar com o sobrenome, Mr. Silva, tá? Então, Mr é para homem. E eu tenho o Miss para mulher. Para mulher, quando eu não sei se ela é casada ou não. Então, no ambiente corporativo, é bom que você chame a pessoa de Miss dessa forma, tá bom? Porque você não sabe se ela é casada ou não. Mesmo que ela for casada, algumas pessoas se sentem ofendidas, tá? Então, é melhor você se chamar por Miss. Para mulher, quando você sabe que ela é casada, você chama de Mrs. Então, o sobrenome do marido é Silva, então você também chama a mulher de Mrs. Silva, certo? E Miss para mulher solteira. Agora, no ambiente corporativo, eu acho que vocês têm sempre que usar esses dois, Mr. e Miss, tá? Então, vamos lá repetir? Hello, I would like to speak to Mr. White, please. Hello, I would like to speak to Mr. White, please. Certo? Ok, próxima frase. Hello, could you put me through to Mr. White, please? Could you put me through to Mr. White, please? Aqui, o que eu estou falando? Alô, você pode me transferir para o senhor White, por favor? Esse verbo aqui é o verbo put through. É um phrasal verb. O que é um phrasal verb? É um verbo mais uma preposição e geralmente essa junção não adianta eu traduzir o put e traduzir o through, porque vai ter significados diferentes. Quando eu junto os dois, ele vai ter um significado específico. Então, aqui, o put through significa transferir uma ligação, tá? Quando eu falo, geralmente, esse verbo, put through, é um verbo que o objeto vem no meio. Então, eu coloco put me through, tá? Você pode me transferir, transferir para ele. Você pode transferir para ele, é put me through. Ou eu quero dizer, eu vou te transferir. Então, eu falo, I will put you through, certo? I will put you through. O TH, não esquece, tá? É um som diferente do português. A gente não tem esse som em português. Então, por isso que muitas pessoas têm muita dificuldade, tá? Por exemplo, o thanks, que é mais fácil ensinar o TH com ele, tá? As pessoas falam thanks, que é com T, T-A, thanks. Ou as pessoas falam thanks, que é com F, ou as pessoas falam com S, thanks. Não, o brasileiro não fala isso, tá? Mas o asiático, eles todos falam thanks, eles usam um S. Brasileiro geralmente fala thanks, com T, T-A, mas esse som não existe em português, na língua portuguesa. Como que você faz para reproduzir esse som? Você coloca a língua no meio do dente, tem que colocar a língua no meio do dente e assopra. Então, você vai assim. Então, você fala thanks, thanks, thanks. Ou, então, aqui você fala put me through, 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 through. Certo? Legal. Então, could you put me through to Mr. White, please? Você pode me transferir para o Mr. White, por favor? Próxima frase. Hello, could you transfer me to Mr. White, please? Could you transfer me to Mr. White? Aí vocês vão falar, eu vou usar esse aqui, é mais fácil. Acho que eu vou falar o through. Eu vou falar o transfer, muito mais fácil. Mas, por incrível que pareça, o put through é mais utilizado
num ambiente de negócios. Então, prefira usar could you put me through to Mr. White, please. E você vai ouvir mais put through do que o transfer nesse caso, tá? Próxima frase. I would like to speak to Mr. White in Sales Department, please. Então, aqui é a mesma coisa da primeira. Eu gostaria de falar com Mr. White, com o Sr. White, mas você vai estar falando, você fala qual o departamento que ele trabalha. Então, I would like to speak to Mr. White in Sales Department. Eu gostaria de falar com Mr. White no departamento de vendas. Aqui eu também poderia falar the Human Resources Department. I would like to speak to Mr. White in Human Resources Department, in HR Department. É uma possibilidade. Poderia falar the Finance Department. I would like to speak to Mr. White in Finance Department. Certo? Então, você pode usar qualquer departamento aqui na frente, você só fala o in, coloca a preposição in e fala o departamento, tá bom? Agora a gente vai aprender a como verificar quem está ligando, né? Então, eu vou perguntar, quem está falando? Quem gostaria de falar com ele? Certo? Então, em inglês, eu coloquei aqui 3 possibilidades, tá? A primeira é, could I ask who is calling, please? Could I ask who is calling, please? Então, eu poderia perguntar quem está ligando. Então, call é ligar, call. Could I ask who is calling, please? Could I ask who is calling, please? Poderia perguntar quem está ligando, por favor? Aqui, gente, o que acontece? Eu posso usar o could, posso usar o can e posso usar o may, tá? Todos eles são formas polidas de se perguntar, tá? O could, na verdade, aqui qual é a diferença? Se eu falo can I ask who is calling, please? Eu tô falando, posso perguntar quem tá ligando? Agora, quando eu falo could I ask who is calling, eu poderia perguntar quem está ligando. O may também é um pouquinho mais educado, mais polite que o can. Então, vai lá, o can, may, can, could, may. Você pode usar qualquer um. Aqui você pode falar could I, perceba que o D aqui, ele se liga ao I e ele fica could I ask who is calling? Ou can I, junta com N e fica can I. Eu não falo could I ou can I, eu falo could I, can I. Aqui não dá, né? May I, certo? A próxima forma. Who is calling, please? Who is calling, please? Aqui eu estou sendo mais direta. Quem está ligando, por gentileza, por favor? Quem está ligando? Who is calling, please? Who is calling, please? Certo? A outra forma, may I ask who is calling? May I ask who is calling? Certo? Então, posso perguntar quem está ligando? May I ask who is calling? May I ask who is calling? Ok? Certo. Próximo tópico que a gente vai falar eu vou explicar quem é que está ligando, quem eu sou, né? Se a pessoa pergunta who's calling, aí eu posso falar it's John from, e aí eu falo o nome da empresa. Ou eu falo this is John from, né? Esse é o John de tal empresa. Então, vamos imaginar APP Solution. It's John from APP Solution. Ou this is John from APP Solution. Certo? Então, vamos treinar? Eu vou perguntar para vocês quem está ligando e você vai falar o seu nome e o nome da sua empresa. Eu vou falar, você vai falar, it's John. Claro, você vai falar o seu nome, né? No meu caso, it's Ruth from APP Solution. It's Ruth from APP Solution. Então, who is calling, please? Respondeu? It's Ruth from APP Solution. Certo? Ótimo. Ou this is Ruth from APP Solution. Tá? Eu também posso ligar e já me identificar.
um ônibus, deixar o ônibus passar, faz um barulho. Então, eu também posso ligar e já me identificar. Eu posso já ligar e falar, hello, this is... Ao invés de falar, hello, can I speak to Mr. White? Eu posso falar, hello, this is Ruth from APP Solution. Can I speak to Mr. White, please? Então, eu estou falando, oi, aqui é a Ruth da APP Solution. Posso falar com o Sr. White, por favor? Então, também existe essa possibilidade. Vamos lá. Agora, se você quiser perguntar, na verdade, você vai perguntar o porquê a pessoa está ali, o porquê a pessoa quer falar, por que razão, né? Se de repente você tem que saber o porquê que a pessoa quer falar com outra para você transferir, então você fala assim: could I ask the purpose of the call? Could I ask the purpose of the call? Posso perguntar o porquê dessa ligação, né? O porquê que você está ligando. Purpose é propósito, mas quando eu traduzo, posso te perguntar o propósito dessa ligação, fica estranho em português, não é assim que a gente fala. Mas em inglês é, could I ask the purpose of the call? Outra forma, may I ask what it is about? May I ask what it is about? Aqui, ó, vocês estão vendo que vocês sabem que aqui eu tenho it is. Eu posso falar it is. May I ask what it is about? Ou, como os americanos falam, né? Eles juntam aqui o T com o I e viram um R. It is. It is. May I ask what it is about? May I ask what it is about? Aqui você não precisa falar o it is se você não se sente confortável em falar. Você pode falar may I ask what it is about. Não tem problema nenhum. A única coisa que eu quero que você sempre pense é, eu não preciso falar dessa forma, mas você tem que entender quando você ouve, certo? Então, acostume a ouvir o it is, mesmo que você fale o it is, e com o tempo você vai se tornar mais confortável e vai acabar falando it is, certo? Outra coisa aqui, ó, esse som aqui, a gente tende em português a falar about, a gente fala então, você não fala about, é about, certo? Não é about. Então, may I ask what it is about? May I ask what it is about? Certo? Próxima situação. Give reason to a call. Eu explicar o porquê eu estou ligando, certo? Então, existem algumas formas aqui que eu vou explicar para vocês como que você pode falar, como que você pode se explicar. Give reason to call é dar razão para ligar. Então, explicando o motivo da sua ligação. Então, aqui eu tenho I'm calling about, lembra do about? I'm calling about tem um substantivo ou um verbo mais ing. Então, I'm calling about an invoice. Então, eu estou ligando sobre um invoice, uma nota fiscal. Às vezes me fogem as palavras em português. Então, aqui é I'm calling about an invoice. I'm calling about a meeting. I'm calling about our appointment. Então, aqui, eu estou ligando sobre uma nota fiscal, ou sobre a nossa reunião, o nosso encontro, ok? Esse aqui é o substantivo. Esses aqui são exemplos de substantivo. An invoice, a meeting, an appointment. Ou eu posso ter um verbo mais o ing. O verbo mais ing e o resto da frase, tá? Então, I'm calling about organizing the conference. I'm calling about organizing the conference. Então, eu estou ligando para organizar a reunião. Estou ligando para organizar a reunião.
Aqui, por que que esse verbo fica com ing? Porque o about é uma preposição. E sempre após as preposições, eu tenho que ter, se vem um verbo após uma preposição, esse verbo tem que vir com ing. É uma regra, tá? Uma regra gramatical. Então, você só tem que lembrar que depois de preposição, você usa verbo ing. Então, I'm calling about organizing the conference, significa estou ligando para organizar a conferência. Então, a outra forma, mais uma forma de se falar é it's with regard to, mais um substantivo, ou o verbo mais ing. Então, aqui, essa forma ela é bem formal, tá? It's with regard to our meeting. It's with regarding to our meeting. Então, é em relação ao nosso, a nossa reunião. It's with regarding to our meeting. Ou aqui eu também posso falar, it's with regarding to organizing the conference. É em relação a organizar a conferência. Também posso, tá? Aqui também, regard to. Como to é uma preposição, eu também uso ing. It's regarding to organizing the meeting, certo? Ou eu simplesmente posso falar, que eu acho que é até mais utilizado, it's regarding the meeting. É em relação à reunião. Então, eu posso falar, it's regarding the meeting. Eu estou ligando em relação à reunião, it's regarding the meeting. Ou a outra forma, it's about the meeting. It's about organizing the meeting. Então, aqui, ó, eu estou ligando sobre, para falar de tal coisa. E aqui eu só uso é sobre, né? Alguém pergunta para você, posso perguntar o motivo da sua ligação? E aí você fala, é sobre tal coisa, é sobre a nossa reunião de amanhã, entendeu? Então, eu posso falar, it's about our meeting tomorrow. It's about our meeting tomorrow, ok? Ótimo, vamos lá para a próxima. Não, ainda a gente tem aqui, I'm calling on behalf of Mr. John. Ou aqui, I'm calling, aqui, on behalf of, significa em nome de. Então, quando você liga em nome de alguém, você pode usar essa expressão, on behalf of. Então, por exemplo, você está ligando para o doutor, né? Você está ligando você é secretário, você está ligando para o seu chefe, você está ligando a ligação para o seu chefe, está fazendo a ligação para o seu chefe. Então, você fala, I'm calling on behalf of Dr. John. Eu estou ligando em nome do Dr. John, do Mr. John, do Sr. John, certo?